Boa noite, pessoal. Vamos lá? Chega de fake news. Vamos utilizar Data Science para o melhor entendimento do Covid-19. A ideia aqui, pessoal, da palestra de hoje é mostrar para vocês um pouco de como a gente consegue manipular os dados sem ter que depender das informações que a gente vê na mídia todos os dias. Então, a gente está no meio de uma pandemia, onde muitas coisas que a gente vê nos noticiários, a gente questiona, duvida, e a ideia da palestra de hoje é mostrar que, com algum pouco de conhecimento relacionado à área de Data Science, vocês vão conseguir manipular alguns dados e tomar algumas decisões. Um pouco sobre mim. Minha formação de base é em ciência da computação, mestrado na área de engenharia elétrica e de computação. Atualmente eu trabalho como CTO na empresa Inlox Sistemas e sou professor e coordenador do curso de Sistemas de Informação da Faculdade Delta. E um entusiasta na área de Data Science. Um pouco da agenda, o que a gente vai trabalhar hoje? Cenário atual, a gente vai ver um pouco como que está o cenário. E vamos falar de 3 conceitos muito importantes para que vocês possam entender da importância da manipulação dos dados, que é Big Data, Internet das Coisas e Data Science. Aí vou mostrar algumas ferramentas para vocês, vou falar um pouco da stack do processo de análise de dados. O que seria isso, né? Seria, de ponta a ponta, quais são todos os processos, desde a aquisição dos dados até entregar o resultado de um gráfico ou um relatório para algum cliente ou para alguma organização. E vou mostrar para vocês um estudo de caso do Covid que eu fiz como forma de representar toda essa parte teórica que eu vou mostrar para vocês hoje. E no final, eu encerro com algumas dicas de estudo para que vocês possam seguir e estudar um pouco mais sobre essa área de Data Science. Pessoal, como que nós compramos um livro hoje na internet? Você busca o livro e você tem como verificar a classificação desse livro e ver os comentários que as pessoas que leram esse livro publicaram no site que você está comprando o livro. Ou seja, você consegue ter dados para que você possa tomar a decisão de comprar ou não o livro. Como que a gente localiza um endereço hoje? Todo mundo consegue abrir o smartphone, acessar o Waze, que é um aplicativo de localização, e você consegue chegar no seu destino. Ou seja, nós temos dados, né, de localização, onde pode apoiar para que você consiga chegar no seu destino final. Ou seja, mais uma vez, utilizamos dados para chegar numa determinada informação. Você vai planejar uma viagem. Como que você faz? Você vai para um lugar que você não conhece muito bem o clima, a cultura, as pessoas. Se você entrar no Google e pesquisar um pouco sobre isso, você vai ter condição de entender melhor o destino que você vai, para que você possa planejar a sua viagem de uma melhor forma. Ou seja, mais uma vez, eu tenho dados, né, que de alguma forma vai poder me apoiar na viagem ou no qualquer tipo de outra situação que eu vá executar. Então, pessoal, baseado nesses 3 exemplos que eu passei para vocês, os dados são muito importantes hoje para que a gente possa tomar decisão. Não só decisões de cunho pessoal, como planejar uma viagem, ir para algum determinado endereço desconhecido, e nas organizações também. Agora, como que as organizações tomam decisão hoje? Eu até fiz uma brincadeira e coloquei uma imagem de uma bola de cristal. Será que as organizações têm uma bola de cristal e dentro dessa bola de cristal tem descrito as ações que ela tem que tomar? Ou ela tem que ler alguns dados, compilar esses dados, explorar esses dados para chegar numa ação? Imagina que você vai abrir uma filial numa cidade que você nunca foi. Seria interessante você se cercar de dados para que você possa fazer um estudo e ter, né, uma decisão assertiva se você vai ou não abrir a filial da sua empresa nesse local.
Então, pessoal, a gente vive num cenário hoje. Olha que texto interessante. No levantamento divulgado recentemente pelo IDC, afirma que a produção de dados dobra a cada 2 anos, e a previsão é de que em 2020 sejam gerados 350 zettabytes de dados, ou 35 trilhões de gigabytes. Então, a gente tem um arsenal de dados. Agora, como compilar esses dados, como transformar esses dados em decisões, né? Em ações que gerem valor para você ou para a sua organização. Vivemos no cenário do Big Data. Então, eu tenho um arsenal de dados disponíveis hoje. E o Big Data, pessoal, ele trabalha dentro desses 5 itens, né? Então, quando eu trabalho com uma ferramenta para manipular os dados, eu tenho que trabalhar em cima dessas 5 variáveis, ou seja, volume, eu tenho um volume de dados muito grande. Velocidade, esses dados se transformam, esses dados são criados de uma forma muito ágil. Variedade. Os dados, pessoal, eles estão em vários tipos. Eu tenho um dado numa planilha do Excel, eu tenho um dado dentro de um banco de dados numa tabela, eu tenho dado num ponto doc do Word, por exemplo. Como pegar esses dados agora nessas grandes, vários tipos, né, de armazenamento e entender tudo isso e conseguir compilar esses dados, né? Veracidade, será que todo dado que eu encontro é verdadeiro? E o mais importante de tudo, que é pegar esse dado, transformar ele numa informação que agregue valor para mim, que agregue valor para minha organização. E além de eu ter esse grande volume de dados, eu tenho a internet das coisas, né, que é o segundo conceito que eu vou mostrar para vocês. Ou seja, eu tenho uma série de dispositivos que estão pegando esses dados na internet, tomando decisão. Eu tenho uma série de dispositivos que estão pegando esses dados e publicando esses dados na internet também. Imagina só uma máquina de lavar, que ela consegue saber quando que vai acabar o sabão em pó que você comprou e mais, ela poder comprar o sabão em pó acessando um site da Amazon. Será que é possível fazer isso? Hoje, né, com todo o arsenal de ferramentas de tecnologia que nós temos, é muito tranquilo de ser feito esse tipo de operação. E uma das coisas que eu venho vendo muito, pessoal, nas empresas, né, eu trabalho numa organização onde essa organização ela trabalha com software. Então, nós temos hoje, por exemplo, um módulo do sistema que é o módulo de estoque. Alguns anos atrás, eu poderia entregar para o meu cliente um relatório de inventário, que é um relatório que tem exatamente que ele representa o estado atual de estoque de alguns produtos. Só que a gente vive uma era hoje que isso já não vale mais. O meu cliente, ele quer que eu entregue para ele o que eu tenho daquele produto no estoque hoje e quando que ele vai acabar. E como que eu consigo medir quando que ele vai acabar? Indo lá no passado e vendo o meu perfil de consumo, o perfil de saída daquele produto. Qual que é o giro de saída daquele produto? Então, o relatório que eu entrego para o meu cliente hoje, ele trabalha dentro do passado, do presente e do futuro. Eu entrego uma informação de presente, eu tenho que ir no passado para entender e ter uma projeção do futuro. E o último conceito, né, que é o terceiro, que é o tema principal da palestra, o que é Data Science. Então, tem uma frase bem legal do Han Varian, da Google, que ele diz o seguinte: a habilidade de obter, entender, processar, extrair valor, visualizar e se comunicar com dados vai ser extremamente importante nas próximas décadas. Não só no nível profissional, mas também na educação, da educação infantil ao ensino superior, pois agora nós temos basicamente dados em todos os cantos gratuitamente. Então, pessoal, quando você vai pegar um dado, a gente tem que considerar também todo esse processo, que é obter os dados, entender os dados, processar os dados e extrair valor para aquilo. E como nós temos dados espalhados em todos os cantos, né, na web, e de forma gratuita, cada vez mais o profissional de Data Science está sendo exigido pelas organizações. Quais são as ferramentas que eu posso utilizar? Pessoal, existe um arsenal de ferramentas hoje. Eu coloquei algumas aqui,
só para que vocês possam ter uma noção para começar a trabalhar com isso aí. Então, nós temos, por exemplo, o Python, né, que é uma linguagem de programação muito utilizada para a parte de Data Science. E dentro do Python, eu tenho NumPy, que é uma ferramenta matemática, né, para que eu possa... A gente trabalha com muita estatística dentro da análise de dados, então o NumPy ajuda muito nisso. Eu tenho Pandas, que é uma biblioteca, né, da linguagem de programação Python, que me proporciona fazer a abertura dos datasets, né, que são os meus conjuntos de dados. Eu tenho o Scikit-learn, que é uma biblioteca, que é um conjunto de algoritmos, né, que me ajuda a trabalhar com determinadas situações, como, por exemplo, fazer uma previsão, uma regressão, e por aí vai. Tem o Matplotlib, que é uma ferramenta do Python também utilizada para plotar gráficos. E nós temos o Google Colab, que é uma ferramenta utilizada, é um ambiente da Google, onde eu posso fazer toda a minha programação na linha de Data Science para que eu possa tomar as minhas decisões. E o estudo de caso que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco foi todo feito dentro do Google Colab. O Jupyter, que é uma IDE, né, é uma ferramenta onde eu posso digitar os meus códigos e também rodar as minhas simulações. E o Prophet, que é uma ferramenta, é um projeto open source do Facebook, onde eu consigo fazer previsão de dados. E eu vou mostrar também isso no estudo de caso daqui a pouco. Bom, vendo tudo isso, pessoal, entendendo todos esses conceitos, quais são os benefícios da utilização dos dados? Coloquei 3 aqui para compartilhar com vocês. Detecção de fraude de cartão de crédito. Eu tenho um perfil de compra. Baseado nos dados do meu perfil de compra, se amanhã, por exemplo, eu faço uma compra totalmente fora do que eu venho comprando, com relação a valor, local, eu consigo saber que essa compra é uma compra totalmente fora do que eu venho fazendo habitualmente. Então, existem sistemas hoje que já fazem a detecção de fraude de cartão de crédito. Detecção de perfil de compra. Eu entro no site da Amazon. A Amazon hoje, ela consegue disparar ofertas de produtos que eu estou acostumado a comprar. Olha que interessante. Então, se eu entro na Amazon e consigo comprar muitos livros, ela não vai, por exemplo, me indicar a compra de uma coisa que eu estou acostumado a comprar. E isso é uma experiência de compra totalmente melhor, né, do que você entrar numa loja e as pessoas vêm te abordando e oferecendo coisas que você não está acostumado e não tem intenção de comprar. E um terceiro item é o controle de churn rate. O que é o controle de churn rate? Imagina que você tem a assinatura do Spotify, onde você está lá escutando as suas músicas. Será que seria interessante ou não para o Spotify saber quais são as pessoas que estão na iminência de cancelar a sua assinatura premium? Se eu tenho essa informação de quando que eu vou cancelar, de quando que os meus clientes vão cancelar a assinatura deles, eu posso abordá-los antes deles tomarem essa ação. Então, eu posso agir de uma forma preventiva e até evitar o fato deles cancelarem a assinatura. E qual que é a stack do processo de análise de dados? A análise de dados, pessoal, não é simplesmente pegar os dados e começar a plotar gráficos e criar relatórios, né? Tem uma série de outros processos até eu chegar na fase final, que é a fase de visualização. Então, basicamente, pessoal, nós temos 5 etapas. A primeira etapa é a question, que é a problemática. Se eu estou manipulando um conjunto de dados, que problema que eu quero resolver? Ninguém vai te contratar porque Data Science é uma palavra que está na moda dentro aí da área de tecnologia. Ninguém vai te contratar por causa disso. O pessoal vai te contratar para que você possa resolver um determinado problema. Então, o primeiro ponto aí da stack do processo de análise de dados é o question, ou seja, entender qual que é a problemática. Que problema que você vai resolver com aqueles dados? O Wrangle é a parte de obtenção dos dados. Esses dados, como que eu vou pegar esses dados? Eles estão onde? Num banco de dados? Eles estão na internet? Então, eu tenho que saber qual é a melhor técnica para que eu possa obter esses dados. Explore é a fase de estudo dos dados, exploração dos dados. Então, quando eu pego esses dados e começo a estudar
é a fase de exploração. É onde eu vou começar a ter os meus insights. Então, por exemplo, aquele cliente vai deixar de assinar o pacote de assinatura do Spotify, porque tem 3 meses, por exemplo, que ele não está ouvindo música. Então, esse insight de que aquele cliente não está ouvindo música pode ser um dado importante, né, que me leve a tomar a decisão de que aquele cliente vai cancelar a assinatura. Então, o momento da exploração é o momento dos insights. Conclusion é onde eu começo a obter as minhas conclusões. Então, o que está levando as pessoas a cancelarem a assinatura lá no Spotify são aquelas pessoas que estão há mais de uma semana sem ouvir música. Então, eu já tenho um dado, onde aquele dado está me levando a uma informação muito valiosa e muito importante. E o communicate é como que eu vou comunicar isso. Então, se eu estou fazendo um estudo de data science para uma organização, para uma empresa, como que eu vou entregar esses resultados para a empresa? Vai ser um gráfico? Vai ser um relatório? Ou eu vou contar uma história daquela problemática? Então, existem várias formas de você comunicar a conclusão que você obteve com os estudos daqueles dados. E agora, pessoal, vamos ver um pouquinho do estudo de caso que eu preparei para vocês, que é o estudo de caso do Covid-19. Eu entrei no site, né, que é o Brasil.io, e dentro desse site eu obtive os dados, né, do dataset que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, aqui eu coloquei o URL de coleta de dados, né? Então, eu coletei os dados no data.brasil.io/dataset/Covid-19. O momento da coleta dos dados, tá? Esses dados, pessoal, são atualizados ao longo do dia. Então, eu peguei a minha última atualização nesse ambiente que eu construí aqui no Google Colab, foi no dia 10/7, né? Foi hoje, às 16 horas e 19 minutos. Nesse estudo de casos aqui, pessoal, eu vou trabalhar e mostrar para vocês 4 itens principais. Primeiro, aquisição dos dados, depois a exploração, depois a visualização, e depois a gente vai chegar numa conclusão baseada na previsão que eu fiz. Então, nesse momento aqui, eu estou fazendo uma importação do Pandas, né, que é uma ferramenta que eu mostrei para vocês, para que eu possa abrir o meu dataset. Então, o que eu estou fazendo aqui agora? Esse read CSV, ele é um comando do Pandas, pessoal, que vai abrir o dataset para mim. Então, quando eu rodo aqui, esse comando, ele vai mostrar o dataset para mim. Então, o que eu tenho nesse dataset? Aqui eu tô fazendo um data.tail e mostrando os últimos 10 registros, né, as últimas 10 linhas desse dataset. Olha que legal as colunas desse dataset. Eu tenho a primeira coluna, que é a coluna date, a segunda coluna é a coluna state, a terceira city, depois place type, confirmed e defs, né? E a gente vai trabalhar basicamente com essas colunas aqui, tá, pessoal? Que é data, estado, cidade. Esse place type, se tiver city, né, city, quer dizer que o registro que está aqui é de uma cidade. Né? Se tiver state, quer dizer que o registro que vai estar aqui é de um estado. Esse dataset, eu consigo ter os dados, pessoal, do COVID por estado ou por cidade também, tá? Confirmed são os casos confirmados, né, de COVID, e deaths são as mortes. Bom, fase de exploração dos dados. Então, a parte de buscar os dados, né, que é a parte de aquisição dos dados, é esse read CSV. Lembrando que o formato do meu dataset é um ponto CSV, tá? Que é um formato de representação dos dados. Explorando os dados. Eu fiz aqui, pessoal, uma exploração onde eu estou obtendo a quantidade de casos no Brasil, Goiás e Altair. Olha que interessante, pessoal. Eu consigo medir desde os casos no Brasil como um todo, num estado e em Altair, São Paulo, que é uma cidade pequena com um pouco mais de 4.000 habitantes.
Então, olha que legal. Eu consigo ter uma visão macro do Brasil todo e ter uma visão específica de uma cidade pequena do interior de São Paulo. Olha que legal aqui. O que eu estou fazendo? Eu faço o data, pessoal, é o meu dataset. Então, nesse momento, o que eu faço? Eu faço um data.lock e dentro desse lock eu falo que eu quero somente os registros, ou seja, as linhas do tipo estado. E eu peço para fazer um agrupamento por data, somando apenas dos casos confirmados. Então, eu obtive esse dado aqui, pessoal. Até o momento, né, que eu obtive esse dataset, ele mostrou para mim que, por exemplo, aqui, ó, no dia 9/7, eu tinha 1.677.591 casos confirmados, né? E eu tenho o total por data, e cada data tem o seu total. Lembrando que aqui, pessoal, ele é acumulativo, tá? Então, esse dado aqui do dia 9, ele é maior. A questão é que quando eu peguei esse dataset, não estava completo essa relação aqui ainda. Deixa eu até rodar ele aqui agora. Realmente não estava. Agora, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um lock no data, no data, né, que é o meu dataset, e pegando, pessoal, todos do estado de Goiás. Então, olha que interessante aqui, ó. É a mesma ideia daqui do comando de cima. Então, eu pego o meu dataset e localizo e coloco dentro desse dataset todos os registros cujo estado for Goiás. Faço o agrupamento por data, somo somente dos casos confirmados. E aqui ele está mostrando para mim. Então, dia 9/7, eu tive 69.241 casos confirmados. E agora, eu faço um tratamento específico para a cidade de Altair. Então, o que eu faço? Data.lock, data.city, e aqui eu faço um lock novamente para o estado de São Paulo. Ou seja, eu estou colocando no dataset somente os registros da cidade de Altair e do estado de São Paulo. Aí, nesse momento, ele mostra os dados aqui para mim. Então, aqui, pessoal, eu estou explorando esses dados. Como que eu faço agora para visualizar? Eu pego cada dataset desse que eu produzi, específico do Brasil, do estado e da cidade, e executo o comando plot. Aqui eu estou plotando. Aqui eu ploto o gráfico dos estados, né, aqui eu ploto o gráfico de uma forma geral. Aqui eu estou plotando somente do estado de Goiás. E aqui eu estou plotando somente o da cidade de Altair. Então, é uma forma de visualização dos dados. Aí aqui, pessoal, depois que eu manipulo esses dados, eu tenho como, por exemplo, eu fazer uma previsão. Então, o Prophet é um algoritmo, né, que foi criado lá pelo pessoal do Facebook, que ele me permite fazer isso. Então, olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou tratando meu dataset, colocando num formato de colunas que o Prophet conhece. Aí, o que eu faço? Eu crio uma instância do Prophet, eu faço uma projeção de cenário futuro de 30 dias. Então, a minha projeção que eu vou fazer aqui agora, de previsão, é para um cenário de 30 dias. Eu rodo ele através do predict, né, que é um comando do Prophet, e olha o que ele vai entregar para mim. Ele vai entregar para mim, pessoal, dizendo que Goiás, no dia 8/8/2020, eu vou estar com 125.303 casos, né? Então, vou estar com praticamente o dobro do que eu tenho medido hoje. Lembrando que o Prophet, pessoal, é um algoritmo do Facebook, né? E para que a gente para a gente ter um dado ainda mais assertivo e com um embasamento ainda mais científico, a gente teria que trabalhar outros tipos de algoritmo também. Eu trouxe para vocês o Prophet, que é uma ferramenta, que é um algoritmo que é liberado, né, pelo projeto open source do Facebook, só como uma forma de representação de como que eu posso fazer uma previsão. E se você pegar o gráfico aqui, ó, da subida do estado de Goiás, a gente vê que a gente está numa constante subida, né? E isso reforça essa previsão que o Prophet nos deu.
Bom, pessoal, então esse é o estudo de casos, onde eu consegui trabalhar todos esses aspectos conforme eu coloquei para vocês. Então, depois desse estudo de caso, a mensagem que eu deixo para vocês é o seguinte: se os dados estão acessíveis e temos ferramentas para manipulá-los, por que não utilizarmos para tomar decisões com maior assertividade? Então, se a gente tem um arsenal de dados, temos ferramenta para processar isso, por que não utilizar essas ferramentas para que a gente possa tomar as melhores decisões dentro das nossas organizações, né? Deixo aqui alguns livros para vocês, para quem quiser começar nessa área, que é o livro de Data Science para Negócios, o Python para Análise de Dados e Data Science do Zero. Dicas de curso, para quem quiser fazer algum curso na área de Data Science, temos aí o Udemy, o Test, o Data Camp e o Data Science Academy. E é isso aí, pessoal. Agradeço pelo convite aí, pelo pessoal dos organizadores do evento, que fizeram o convite para falar um pouquinho de Data Science para vocês. Deixa aqui o meu e-mail, deixa aqui o meu site, onde eu coloco algumas publicações, alguns artigos e as palestras que eu ministro também. Agradeço aí a todos aí por terem assistido a palestra e boa noite para todo mundo.